Olá, pessoal, uma ótima noite para vocês, um ótimo dia, uma ótima tarde. Você que está junto conosco, nos acompanha, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Eu sou Anderson, irmão Anderson, servo de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Prosa e Palavra. Aqui você vai estar participando conosco, deixando o seu pedido de oração também, deixando ocasião que a gente vai estar orando por você, orando pela sua vida. Deixa também o seu testemunho, aquilo que falou o teu coração, aquilo que Deus fez na sua vida. E a palavra de Deus é isso, a gente vai debruçando sobre a palavra de Deus e aprendendo um com o outro. E a palavra de Deus vai fazendo essa edificação em nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos debruçar sobre um texto que está no Salmo de número 84. Salmo 84, a epígrafe do texto fala: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse prazer de estar na casa de Deus. Hoje eu acabei de voltar da Santa Ceia. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ali em Benfica. E hoje foi Santa Ceia na parte da noite. E é muito bom estar ceando, participando, em comunhão com os meus irmãos, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor Jesus. Isso é muito bom. E a gente vai ver aqui no Salmo 84, vem dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Versículo 10, eu pulei aqui de destaque para o versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Uma coisa que a gente, quando inicia a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Jesus, é entender a importância da comunhão, não só com Deus, mas também com o próximo. Jesus, quando indagado qual era o maior mandamento, Jesus ele resumiu a lei, toda a lei, em dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se a gente olhar o desenho da cruz ele tem o próprio Senhor Jesus ali pregado naquela cruz, estabelecendo uma comunhão horizontal entre os homens, e a gente tem ali uma comunhão vertical entre o homem e Deus. E Cristo é o estabelecedor dessa comunhão. E a gente, meditando nesse texto, a gente vê o amor aqui do salmista pela casa de Deus, por estar na presença de Deus. E ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma deseja estar isso. Quantos hoje, meus irmãos, estão perdendo esse prazer, seja por circunstâncias que aconteceram, seja por situações que aconteceram, mas o nosso foco na igreja tem que ser o Senhor Jesus. Por mais que hajam situações que tentam nos separar, que tentam nos afastar, muitos irmãos hoje estão fazendo comunhão na sua casa, o crente em casa. Então isso também é muito complicado, porque nós somos um corpo. A Bíblia compara a igreja do Senhor como um corpo. Então, como um membro do meu corpo vai ter vida se ele estiver fora do corpo? Se for cortada aqui a minha mão vai apodrecer. Por quê? Porque ela está fora do corpo. E é essa a ideia que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. A gente vai ver isso na palavra.
Então, eu acho interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento aqui, vendo essa expressão aqui do salmista, que ele fala do prazer de estar na casa, a gente tem que entender também o valor do templo que era para os judeus naquela época. O templo, ele representava a presença do próprio Deus ali. A gente vai ver isso no texto que está em primeira Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 8, quando Salomão ele termina ali, ele completa a construção desse primeiro templo. A Bíblia vem dizendo, 1 Reis, capítulo 8, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, ou seja, saindo ali do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ficarem de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ou seja, a presença de Deus encheu aquele lugar. E os sacerdotes que estavam ali ministrando, eles não conseguiram nem ficar de pé diante de tamanha presença de Deus ali naquele lugar. A gente passa também aqui e vê no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 15 e 16, fala assim, o Senhor fala, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, quando Salomão termina a construção daquele mega templo, a presença de Deus estava naquele lugar. Deus ele testifica que os olhos dele, a presença dele estaria ali naquele lugar, no texto que a gente acabamos de ler. E a gente vê que a nação israelita ela peca contra o Senhor, ela se afasta de Deus, e aquele templo é destruído. Depois, no tempo de Jesus, é construído também um outro templo, e a gente vai vendo que a representação do templo, então, no Antigo Testamento, era uma própria representação da presença de Deus, onde as pessoas iam para adorar a Deus. E para nós, hoje, é a mesma coisa, não é diferente. O templo é um local de adoração a Deus, é um local de reverência, de buscarmos essa comunhão com os irmãos e a nossa comunhão e a nossa adoração com Deus. Jesus, meus irmãos, Jesus ele cresceu no templo. A Bíblia vem dizendo que quando ele completou 12 anos, a família dele subiu para adorar e acabaram esquecendo Jesus lá. Jesus ficou no templo, ministrando no templo para as autoridades ali, ministrando para os grandes homens ali, para os ministros ali, para os rabinos. Jesus estava ministrando para aqueles homens e ele já vendo já a sabedoria de Deus sobre a vida de Jesus, Jesus já com 12 anos ensinando no templo. Jesus era um frequentador do templo. Então hoje a gente vai vendo esse choque que muitos irmãos não querem mais estar no templo. Como a gente não quer estar no templo se o próprio Senhor Jesus viveu no templo? Jesus como Deus, que ele tem duas naturezas, ele estava como Deus e estava como homem, ele estava presente no templo, dando um exemplo para nós. Jesus ele expulsa os cambistas do templo, aqueles que estavam fazendo a casa do Senhor lá de comércio. E a gente tem que entender, dentro dessa ideia, que os discípulos também frequentavam o templo. Após ali, Jesus já ter morrido, ressuscitado, estabelecido a igreja dele, a Bíblia diz ali em Atos, no capítulo 3, que os discípulos, na hora nona, ou seja, seria aproximadamente hoje às 15 horas, às 3 horas da tarde, eles estavam subindo ao templo para adorar. Então, eles tinham os horários de adoração dele, eles tinham o tempo de adoração dele, e hoje muitos de nós, irmãos, estamos deixando esse prazer, essa felicidade de buscar a Deus de lado. Estão chamados crente em casa. A gente tem que entender que foi o próprio Senhor Jesus que estabeleceu
essa forma, esse meio onde a igreja se reúne para adorar. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia vem dizendo em Efésios, aqui no capítulo 1, no versículo 20, vem dizendo assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Então está mostrando aqui como Deus estabeleceu a Cristo acima de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha só, o Deus estabeleceu Cristo como cabeça da igreja. Versículo 23 explana essa ideia, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a gente vai entendendo a importância de você ser igreja, de você participar da igreja, de você estar em comunhão com os irmãos, e que a gente venha a entender que essa felicidade, esse prazer, ele está aberto nos dias de hoje. Nós sabemos que tem muitos lugares que, infelizmente, deixam a desejar, deixam os problemas, esses problemas que estão tão expostos, que o próprio Senhor Jesus também nos alertou, que é inevitável que haja escândalos. Os escândalos eles vão acontecer porque também a igreja está ali sendo direcionada também por homens. Mas a Bíblia vem dizendo, o Senhor fala assim: mas ai daqueles por onde vêm os escândalos. Então haverá uma cobrança para esses escândalos. Esses escândalos não passam de forma impune. Mas eu queria deixar aqui a ideia. O versículo 4 do nosso texto, ele fala assim: felizes os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Versículo 5, bem-aventurado o homem, feliz é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Eu lembro que quando eu estava trabalhando na obra, a gente tinha trabalhando na construtora Andrade Gutierrez, tinha uma máquina que era uma máquina muito interessante. Era patrol, a gente chamava ela de patrol. Os caminhões vinham e jogavam aqueles montes de terra, e essa máquina, ela colocava o material certinho na rua, ficava na régua, ficava tudo na medida que a topografia vinha fazendo a medida em que aquele asfalto ia ficar, o material era jogado, e essa máquina ela tinha uma régua gigante assim, que vinha aplanando assim. E o texto vem falando assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A nossa dependência, essa força que você precisa, ela está em Deus. E hoje muitos não querem buscar a Deus. Hoje muitos estão deixando Deus de lado. Aí vem dizendo o texto: estão os caminhos em cujos coração estão os caminhos aplanados. É na presença de Deus, meu irmão, é ouvindo a palavra de Deus que Deus vai aplanando os nossos caminhos. Ele vai aplanando o nosso coração. A gente recebe aqueles montões durante o dia, é uma descarga. É como se a palavra ela fosse aplanando os louvores. A gente vai adorando a Deus e vai ali louvando. Deus vai aplanando os nossos caminhos. E eu lembrei dessa máquina, e eu acho algo interessante também que o meu pastor fala. Ele fala: Anderson, na igreja, a girafa e a ovelha bebem da mesma poça. Não importa o tamanho que você tenha, não importa que seja pastor presidente, seja o que for, seja o que for, vai beber. A girafa ela vai ter que descer. Já viu a girafa descendo para beber água? Ela tem que descer para beber água. Ela é grande, então ela tem que descer. Então, na presença de Deus não tem grande. Se tem grande, vai ter que descer. A igreja, ela iguala. Aleluia. Então, a gente vai vendo que nessa mesma poça que é a palavra de Deus, nessa mesma água, a gente tem que descer para beber. A gente tem que se alimentar. Porque o texto vem falando: é feliz o homem cuja força está em ti. Está em ti, Senhor. E eu acho interessante isso, porque a gente tem essa dependência de Deus.
O controle é de Deus. Tem muita coisa que a gente está vendo mesmo que está errada, mas a igreja ela tem dono. Irmão, não fala mal de igreja. Tem canais aí que são próprios para falar mal de igreja. Meu Deus, tá falando da igreja do Senhor. Tá batendo na igreja do Senhor. Quem somos nós? Deus tenha misericórdia. Então, meus irmãos, que a gente venha, através dessa palavra, a entender a importância de estar nas átrios do Senhor. O salmista ele fala, olha, minha alma anela, a minha alma deseja. Se você tem perdido isso, ore e peça a Deus para colocar no teu coração de novo. Porque comunhão, meu irmão, é Deus quem estabeleceu. Nós temos o amor de Deus, nós temos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e nós temos e desfrutamos da comunhão do Espírito Santo. E Ele estabeleceu tudo isso para a sua igreja. Que possamos estar com essa felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. Eu espero que essa palavra venha falar ao teu coração. Eu espero que essa palavra ela venha trazer edificação para a tua vida, assim como trouxe para a minha, porque eu tenho prazer, eu quero estar na casa do Senhor. É muito bom a gente ter essa comunhão com Deus, de chegar aos domingos, de chegar durante a semana, fadigado do trabalho, mas tu vai lá e tu tem as suas forças renovadas na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você tem um pedido de oração, pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar orando. Se você tem um testemunho, coloca aí para a gente estar glorificando o nome do Senhor. Mas que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. É tempo de estar na presença de Deus, é tempo de estar valorizando a presença do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.